E já aqui estamos no CC Street Edition. Hoje, no grupo Renascença e Multimédia, estamos com Joana Cruz. Joana, muito bem-vinda ao CC. Muito obrigada. É a tua primeira, não é a primeira vez no CC, ou é? No CC, já Será não que me é? lembro, o CC é muito antigo, Pois sabe? é. Vocês ainda quase não existiam, já o CC existia. Não querendo. Mas já foste lá, não te lembras? Não me lembro, mas devo ter ido. Mas olha, muito bem-vinda. Mas certo. Se por acaso ainda não foste, Ricardo, queres dizer alguma coisa neste início? Quero agradecer o convite, apesar de ser o meu trabalho, quero dizer que estou aqui muito feliz. Está um espaço bem bonito. Eu já tive aqui a oportunidade de visitar o grupo Renascença, não fazia ideia que tinham tão belíssimo espaço, e dizer que estou muito feliz de estar aqui e dizer que achei curioso que eu queria abordar só o facto de a Joana já ter sido tu professora. Exatamente, e eu estou um pouco mais nervoso, não sei se trata a Joana por Joana ou por professora, mas é sempre uma dúvida que pairará durante esta entrevista. Joana, entretanto, estamos aqui para falar sobre este teu livro, chamado Escolhi Viver. Ainda não tinham visto. Eu já tinha visto e acho um excelente livro, porque fala um bocadinho sobre, se calhar, não sei se vou estar errado ou não, mas fala sobre o maior pesadelo da tua vida. Sim, é uma coisa que é aquele pesadelo que ninguém quer ter, ou pelo menos só nos sonhos, eventualmente quando a pessoa acorda tipo, ai, não era só um pesadelo, mas isto é verdade. Tu foste diagnosticada com cancro da mama, mas antes disso houve um diagnóstico que foi errado. Exatamente. Não é? Como é que depois isso tudo aconteceu? Ou seja, como é que foste fazer o exame e desconfiaste, não, este diagnóstico não está certo? Sim, e isso aconteceu-me realmente, e cada vez mais é importante falar disto também para a malta nova, não sei, porque tem-me vindo a chegar notícias de pessoas cada vez mais novas a ter também cancro de mama, ou enfim, qualquer outro, mas cada vez mais parece que está a acontecer, e acontece quando menos se espera. E às vezes nós pensamos que é um diagnóstico que está correto, que foi o meu caso, não é? Uma primeira abordagem quando eu sinto um caroço na mama e vou tentar saber junto do médico o que é que se estava a passar, e o diagnóstico foi, não se preocupe que não é cancro. Só que depois na altura eu acabei... Mas não te disseram o que é que era? Desculpa, então, bem, não era disseram, um quisto, disseram que era um eu quisto. tinha que controlar, daí a 6 meses repetir o exame. E portanto, a partir daí eu fiquei descansada. Só que acabou por haver aqui um bocadinho a funcionar a intuição, a minha teimosia, que eu sou chata que dói. E pensei assim, estou aqui a sentir que isto se calhar pode não estar certo, vou pedir uma segunda opinião, que é sempre bom nós não só estarmos atentos ao nosso corpo, não é? Porque ele fala muito connosco quando há desconfortos que não passam e coisas que estão fora de sítio e que nós pensamos, isto não estava aqui. Quem melhor do que nós para conhecermos o nosso corpo, e é sempre bom que nós façamos esse rastreio, esse controle, uma palpação, ou pedir a alguém, também podem pedir ajuda, não é? Pronto, fica aqui a dica, não é? Sim. De lembrar que, enfim, pode ser uma coisa em conjunto, mas nós, melhor do que ninguém, conhecemos o nosso corpo, e quando sentimos que há alguma coisa que não está como deve ser, temos que ir ver. Eu achei muito curioso, não queria dizer, não sei se é a melhor palavra, mas quando tu anunciaste no Instagram que tinhas isso e expuseste publicamente, eu lembro-me de ficar fascinado, porque eu achei uma onda muito positiva quando tu dizes a frase 1-0 para a minha intuição, que é precisamente comunicar uma doença destas, um mal destes, com uma música, uma linha de Nayara Azevedo. Eu fiquei tipo, mas incrível, pá, eu acho que todas as doenças deviam ser comunicadas com esta onda positiva e sertanejo. E como é que tu lidaste com o lado pessoal, porque eu pelo percebi aquele tem um nome mesmo assustador, que é um cancro da mama triplo, agressivo, negativo, ou seja, são 3 palavras que eu não queria ver juntas. Como é que... Porque notou-se que tu lidaste com naturalidade, mas, e se calhar à tua volta querias transmitir calma, mas o que é que tu sentiste mesmo? Tu ficas um bocadinho sem chão, não é? E pensas assim, não me apetecia nada agora isto, que eu queria ir de férias, até tinha guardado férias para ir aproveitar, e tu pensas que não era nada disto que queres, e obviamente que pensas sempre qual é o desfecho que esta história pode ter. E de facto, pegando novamente na questão do rastreio, quanto mais cedo nós detectarmos alguma coisa de errado, melhor é, não é? Maior a taxa de sucesso será atingida, certamente, e assim foi. Portanto, no início, uma pessoa pensa, não era isto que me apetecia, mas rapidamente o meu pensamento foi, então, vamos lá tratar disto, porque vou arregaçar as mangas e fazer o que for preciso para
para tratar. Pegando aqui naquilo que o Ricardo também disse, de teres partilhado isso e teres exposto isso nas redes sociais, essa parte também te ajudou de expor e de receberes, provavelmente deves ter recebido montes de mensagens, essa parte de tu falar sobre a tua própria experiência e sobre esse pesadelo que estás a viver também ajuda de certa forma. Acabou por ser muito inesperada a toda a onda de amor que eu recebi na altura, porque eu apenas no início o meu intuito com a partilha publicamente foi dar a conhecer às pessoas que me ouvem na RFM que eu ia estar ausente durante 6 meses e não ia só desaparecer de um dia para o outro da antena e das redes sociais, e depois percebi que se calhar o caminho não era o só comunicar e ir embora. Era às tantas fazer uma partilha daquilo que me estava a acontecer, não para ir buscar um amor que eu não sabia que ia ter, mas que acabei por ter, mas também para mostrar que a coisa pode ser levada, e daí também um bocadinho o título do livro, não é? Eu escolhi viver primeiro, quando eu escolho viver e faço uma nova análise e chego a um diagnóstico. Se eu não o tivesse feito, a coisa seria diferente, e depois escolhi viver também o processo com a maior naturalidade e a maior calma, porque é preciso termos muita calma e muita serenidade. Tem que se trabalhar isso também. E tu expuseste esta experiência toda e bem nas tuas redes sociais. As repercussões físicas também eram notórias. Isso pesou-te também, de certa forma, calculo que tenha sido se calhar a parte mais difícil deste pesadelo. É porque nós já Como sabemos. Como é que tu lidavas com essa parte? Quando há um tratamento de quimioterapia, sabes que vai cair o cabelo, as sobrancelhas, as pestanas, tudo isso. Então a questão da imagem, não é? Mesmo que não sejamos uma figura mais pública, é sempre uma mulher sem cabelo, acaba por não ser, não é comum, não é? E portanto, como é que eu lidei com isso? Pensei assim, eu vou fazer tudo para me sentir bem, e isso passava por maquilhar-me, descobrir a peruca que eu achava que ia ficar a dar mais estilo, e então a minha primeira de todas, e que foi a única que eu tive durante algum tempo, era a minha peruca Pulp Fiction, não é? É modo Uma Thurman, assim com a franjinha e o cabelinho pelos ombros, e portanto foi um trabalho depois também meu de procurar fazer com que me sentisse melhor, sendo que a mensagem vai ser sempre usar peruca, não usar lenços, gorros, turbantes. A mulher é que vai saber a forma com a qual se vai sentir bem, e isso não há certo nem errado. Acaba por ser mesmo exatamente o que disseste, é aquilo que fizer a pessoa sentir-se mais confortável. Nós, no entanto, por ser uma pequena pausa, porque a Inês Abrantes esteve à conversa com o Blatchy, que tem novo EP, vamos ver. Beijinho, Inês, pá. Saudades. Obrigado, Inês. Inês Abrantes, muito obrigado por ter estado com a Blatchy. Também gostava muito de ter ido, mas infelizmente não fui convidado. Ricardo, tu também gostavas? Sentes-te triste por não estar lá? Claro que eu gosto da atenção, adoro sempre convites para tudo. Continuamos aqui a conversa com a Joana, que também não teve a oportunidade de ir, mas pois não, realmente. É verdade, devia ser bonito. Nós estávamos a falar há pouco de ter ido para o processo do tratamento. Eu ia te perguntar uma coisa que é, tu agora superaste isto, é claro que às vezes há um receio, eu não estou inteirado das particularidades do cancro que tiveste. É claro que tu aproveitas a vida com outro ar, mas também às vezes não vives um bocadinho com mais medo, porque mesmo o facto de tu teres sido mal diagnosticada, não ficaste mais desconfiada na vida? Ricardo Maria, é uma pergunta muito pertinente, não é? Porque depois, a partir do momento em que nós ficamos doentes oncológicos a vida toda, a partir do momento em que tens um cancro, acabas por ter esse rótulo e essa tensão sempre, não é? Da questão dos controlos, que sejam semestrais, anuais, enfim. Por outro lado, na verdade, nós desde o momento em que nascemos, todos temos uma espada na cabeça, como é uma expressão que a malta costuma dizer, porque na verdade toda a gente está sujeita a que qualquer coisa lhe aconteça. Sendo assim, eu prefiro pensar que vai sempre correr tudo bem, e se não correr, logo se trata. Mas estou sempre, obviamente, atenta e muito cumpridora dos meus timings de controle, mas de facto uma pessoa viver a pensar, se alguma coisa acontece ou volta a acontecer, não vale a pena, porque senão só andamos tensos e nervosos. Mas daqui para a frente achas que vais fazer sempre 2 diagnósticos? Ou 3, quiçá? Não, porque neste momento, eu esse primeiro diagnóstico, na verdade, como foi a um médico ao qual eu nunca tinha ido, pensei, ali já não vou voltar de certeza. Certo. E portanto
voltei a procurar os que realmente, nos quais eu realmente confio. Olha, e que tipo eu calculo que tenhas procurado também inspirar-te e motivar-te a ti mesma nesta fase da tua vida. Que tipo de coisas é que tu te inspiravas? Em que tipo de música que ouvias? O que é que tu comias? O que é que te motivava nessa altura para tu escolheres viver? Não é? Olha, a minha escolha, este escolher viver de uma forma tranquila e serena, de facto é perceberes que isto, a gente nunca sabe o dia, o minuto, o segundo a seguir, e portanto temos que viver o mais possível a fazer coisas que nos façam sentir bem e fazermos por nós, porque é como tu pensares, queres um corpo muito lindo, mas se não vais trabalhar nisso, no sentido de comeres o melhor possível, fazer exercício, estares com amigos, rir, fazer aquilo que gostas, e eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto na vida e ainda me pagam para isso, bom, ainda bem, é para manter, e portanto tu percebes isso, que é, vou o mais possível não fazer grandes fretes nesta vida. Claro que às vezes uma coisita ou outra, mas nada que seja muito profundo e demorado, e isso é daquelas mensagens que é sempre bom passar para toda a gente. Mas tu sendo uma referência no mundo da comunicação, essa foi a parte que mais te custou? A parte de não poderes vir trabalhar todos os dias? Opa, isso deu uma saudadinha, claro que sim, não é? Eu tinha o programa diariamente e não estava a fazê-lo, mas na verdade quando acontece uma coisa destas, e há muita gente que agora não vou deixar de trabalhar e tudo mais, mas eu pensei logo, a minha saúde primeiro, porque eu tenho que estar bem para depois poder voltar a fazer aquilo que mais gosto, e não fiquei muito com essa coisa do eu queria era continuar a trabalhar e não vou conseguir. Foi tipo, calma, já lá passo, eu voltarei. Tu, quando fizeste os tratamentos, ou seja, houve uma rotina, não sei onde é que tu fizeste o tratamento, foi no IPO de... Eu comecei, sim, no IPO de Lisboa, mas comecei antes no privado, sim. Quando começaste a fazer os tratamentos, e também aquilo tem uma rotina, um universo, e há todo o mundo dentro daquilo, às vezes é um bocadinho, há muitos mitos, claro. Eu te fazia duas perguntas. Primeiro, quais os maiores mitos que tu tinhas antes do tratamento e de toda essa realidade? E segundo, faço esta pergunta de como é que tu lidaste sendo uma figura pública? A tua voz é muito característica, as pessoas não... Houve conversas, houve abordagem nesse sentido? Olha, na verdade, uma pessoa pensa, tem sempre uma ideia, não é? De uma sala de tratamentos de quimioterapia, assim, uma sala com cadeirões, em que as pessoas estão ali sentadas e, enfim, um ambiente que pode parecer mais pesado. Eu não sabia o que ia. E quando comecei a fazer os primeiros tratamentos, ainda no privado, percebi que havia alguma leveza, sobretudo do pessoal médico, que de facto são maravilhosos com os doentes e riem-se. Havia a enfermeira, a Bárbara, que eu quando já estava a entrar já ouvia a gargalhada dela. Portanto, eles tentam o mais possível que as pessoas se sintam bem e criar ali alguma leveza no ambiente daquilo que vamos fazer. Depois rapidamente percebi que de facto eles traziam essa positividade, e eu depois no processo fazia umas boas cestas enquanto estava ali, lia um bocadinho, via um bocadinho de uma série, descansava. Portanto, acabou por ser uma coisa muito menos pesada daquilo que eu estava à espera. E a outra pergunta, agora já não me lembro qual era. A minha outra pergunta era, sendo uma figura pública... Exatamente. Exato. Foi engraçado, no primeiro dia eles foram muito queridos e disseram: quer ficar aqui na sala com toda a gente ou quer ir ali para um sítio mais resguardado? E eu, não, aqui estou perfeitamente bem, sou uma pessoa como outra qualquer, portanto não há a mínima diferença e distinção em relação a isso, portanto não... É assim que vivo, sem ser lá porque é a Joana da RFM, só é a Joana. Mas é engraçado, eu digo isto porque eu imagino também o lado inverso, que é alguém inventar assim, chegar, a Joana Cruz estava lá, é engraçado. Joana, tu depois quando tu soubeste que tinhas vencido esta batalha, esta luta, qual é que foi, conta-nos um bocadinho desse dia, porque deve ter sido talvez dos dias mais felizes da tua vida, de certeza que não te vai sair da memória. Foi mesmo, e foi mesmo antes do meu aniversário, e eu fazia anos daí a 2 dias, e tinha ido ao médico, achei eu só para mudar uns pensos dos drenos, e o médico diz, já chegaram as análises, eu, também as análises, não sabia o que é que estava, portanto foi completamente inesperado. E o médico diz, olha, as análises já chegaram, pronto, está tudo bem, não a quero ver mais aqui. E eu, só um momento, que eu vou-me só aqui encostar a esta bancada, não estou a perceber. E ele, está tudo bem, está tratado. E eu, então deixa-me só agora pensar que garrafa de vinho é que eu hoje vou mandar abaixo, que eu não sei, ainda tenho de decidir qual delas. E o médico,
que é um querido e um bem disposto, indicou-me, olha, aquele vinho, não sei o quê, esse é muito bom, difícil de encontrar e tal, eu vou à procura desse vinho. Eu por acaso não sabia que havia mesmo, digamos, um momento em que dizem, não, para já tipo, ficou tudo bem. Exatamente. Não sabia que havia essa. Pá, isso é fantástico. Devia haver champanhe, devia haver uma. Depois devia, não é? Entrava toda uma festa, aos bombos, tudo a tocar, confetes. E onde é que surgiu depois esta ideia de tu partilhares essa experiência num livro e como é que toda esta parte surgiu? Eu, na verdade, nunca fiz, nunca foi uma coisa que eu pensasse de início, vou fazer aqui umas notas e vou, se calhar, depois passar esta experiência toda para as pessoas. Foi mesmo a editora que me contactou e disse, olha, Joana, achamos que terias aí uma história para contar e que pode inspirar pessoas a viver da forma como tu viveste e foste partilhando. E eu pensei assim, então, mas a minha história conta-se em 3 linhas. Houve um diagnóstico, depois eu passei por um processo de tratamentos, correu tudo bem, estou cá para contar a história. E eles, exato, 3 linhas estava, mas não dá para fazer um livro. E, portanto, eu pensei, ok, então vou apoiar o monte, sendo que a minha memória é péssima. Como é que eu ia? Se não tinha tomado notas de todos os passos da coisa, espera, o Instagram de facto foi aquilo que foi dando o esqueleto de toda a história. E foi nesse paralelismo que eu fui fazendo, depois o livro acaba por ter imagens também do Instagram, que foi a minha ordem cronológica das coisas para contar esta história. Entretanto, vamos fazer uma pequena pausa para ver uma entrevista com o fisioterapeuta Pedro Roque. Um abraço, Pedro. Pá. Maria Correia, muito obrigado, pá. Adorei ver-te a falar com o fisioterapeuta Pedro Roque e parabéns também ao negócio do Pedro, que também merece, não é verdade? A verdade é essa. Olha, e ainda bem que falas de fisioterapeutas, porque o fisioterapeuta, quando nós fazemos uma operação, não é, de remoção da mama, e acontece-nos que parecemos umas entrevadinhas, e os fisioterapeutas são muito importantes na vida das pacientes, que é tu fazes uma operação e quando tentas levantar o braço ele não passa daqui e tu precisas de fisioterapia para poderes voltar a ganhar mobilidade no braço, e as mulheres que precisam a seguir de uma cirurgia ou de fazer radioterapia precisam ter mobilidade total no braço, e o fisioterapeuta é dos nossos maiores amigos, é um trabalho muito importante. E tu hoje em dia incutiste essa vontade de fazer fisioterapia na tua vida também, e ainda a levas para hoje? Não faço fisioterapia, mas faço pilates. E o pilates é uma boa muito. manutenção. Eu um dia tentei fazer pilates e fiquei com o glúteo És uma pedra, durido, à sério, mas acho um excelente desporto. Joana, entretanto, estávamos aqui a falar do teu livro. Onde é que as pessoas podem comprar este livro? Como é que, se quiserem eventualmente falar contigo também pelo Instagram? Certo, exatamente. Através do Instagram, alguma dúvida que surja relativamente a este menino que aqui está, mas livrarias, supermercados, estação dos CTT, acho que também, online, e pronto, e olha, escolhi viver, e é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Escolham viver sempre o melhor possível, não é preciso estarmos doentes, escolher viver, e depois é a completa frase, no fundo, da melhor maneira possível, sempre a valorizarmos de facto as mais pequenas coisas que nós temos, e só o facto de acordarmos de manhã para podermos viver e enfrentar alguma dificuldade que possamos ter, só não tem remédio mesmo para a morte, como diz o outro. Tu, quando começaste a escrever o livro, disseste há pouco que não tinhas a memória muito ativa, então foste ao Instagram procurar. Como é que foi o processo de voltares atrás? Porque se calhar não tinhas pensado, foi um capítulo que tu fechaste e de repente foste visitá-lo outra vez para escrever um livro. Como é que foi o processo de revisitar esses momentos? Ou o que é que tu viste com outros olhos na altura? Se calhar ver um post e ficas, eu senti isto naquele dia, estou-me a lembrar. Foi um bocadinho por aí, sobretudo o que mais me... Não é que custou, mas o que mais me espantou foi a olhar para fotografias, não é? Desde o minuto zero, e pensar assim, bolas, eu já estive assim, e eu na altura não tinha noção de que estava assim como eu me estou a ver agora, e foi isso que me surpreendeu mais quando estive a fazer esta retrospectiva. Mas é uma coisa que uma pessoa, na verdade, não deve fechar muito a gaveta, deve ficar sempre a pensar que isto aconteceu por uma razão e não é por acaso, e é assim mesmo que as lições da vida servem, que é para nós também não nos esquecermos delas. Joana, estávamos há bocadinho a falar sobre as variedíssimas mensagens que tu deves ter recebido no teu Instagram. Houve alguma em particular que te tenha marcado assim de uma figura pública que nós conhecemos? Olha,
Foram várias, mas eu acho que as mensagens que depois mais ficam comigo são de tanta gente que eu não conheço e que me disse: Joana, já passei pelo mesmo, força, estou aqui. Joana, neste momento também me está a acontecer isso e ainda continuo, infelizmente. Por isso é que eu dizia no início que isto é cada vez mais uma doença de muita gente e às vezes cada vez mais novos, e portanto são essas mensagens, não só as de força como as que me pedem alguma esperança, que eu vou levando e continuo a trabalhar nisso com as pessoas que depois me vão pondo a par dos processos delas, vão-me dando as suas boas notícias. É claro que nem todas as histórias têm um desfecho feliz, mas as mensagens das pessoas que eu não conheço normalmente são aquelas que eu fico mais, porque é uma partilha que as pessoas fazem com alguém que também não conhecem, não é? Porque também não me conhecem a mim. Joana, sendo tu uma mulher da rádio, que músicas é que tu ouvias nessa altura? Que músicas é que te faziam, motivar-te para continuar nessa luta? Eu gosto assim de ouvir tudo um bocadinho, não há assim uma música que específica. te tenha marcado para essa altura? Não tens uma música marcada para essa altura? Não há assim que eu me lembro uma música. Estou a rir só da ideia de dizer o reggaeton só uma vida. O reggaeton. Mas pode ser, é plausível. Mas pode ser, até não pode ser. A pessoa para abanar um bocadinho e pronto, claro, mexer o esqueletozinho, qualquer coisa está a valer por mim. Porque essa onda dessa vibe que o Luís está aqui a falar da música, eu percebo a ideia, porque de facto eu não tenho grande experiência, eu falo coisas que eu não sei. No entanto, tenho uma enfermeira que já trabalhou no IPO, ela diz-me: tenho uma enfermeira. Tens uma enfermeira, tens. Eu namoro com uma rapariga que é enfermeira. Foi muito possível. Está aqui a minha enfermeira. Eu namoro com uma rapariga incrível que esteve no IPO e ela dizia-me que de facto a positividade é mesmo uma coisa muito importante nos tratamentos. E acho que das pessoas que tinham que entravam lá com uma rotina mais feliz, acompanhadas também, que eu ia perguntar-te isso porque para mim é uma coisa que tu levavas acompanhantes sempre ou não, e como é que foi para essas pessoas? Porque quando ela me fala que a grande dificuldade às vezes, a dor onde ela vê não é provavelmente a pessoa que está lá, é o acompanhante, porque a pessoa se está ali a tratar-se, o acompanhante sente-se um bocadinho perdido. Como é que foi esse processo? Não, eu quando fui fazer os tratamentos era uma altura em que a Covid estava muito acesa novamente, portanto eu não podia levar ninguém, mas a minha mãe, quando foi comigo das 2 primeiras vezes, ficava no carro à minha espera, e ao fim da segunda vez eu percebi que não era preciso ela ficar no carro à minha espera, porque eu felizmente saía bastante normal do tratamento. Mas percebo isso e é um bom ponto realmente. Os 50% da nossa parte que nós podemos fazer na cura passam muito por estarmos serenos, calmos, otimistas e o mais bem dispostos possível. Claro que às vezes não consegues estar e também isso temos que abraçar, a tristeza, não é para dizer não, eu estou ótima, eu não estou a... Também isso faz parte do processo, mas estarmos o melhor possível são os nossos 50%, sem dúvida. E a questão dos cuidadores / acompanhantes, familiares, amigos, e o Rodrigo, que trabalha comigo aqui na RFM, dizia muitas vezes que as pessoas, quando falavam comigo, depois ligavam para ele a dizer: olha, a Joana, quando eu lhe perguntei como é que estás e ela me respondeu estou ótima, aquilo é mesmo verdade, ela está mesmo assim, porque as pessoas pensam como é que eu vou falar, abordar a questão com a maior naturalidade possível e às vezes até queremos falar de outras coisas. Pronto. Malta, já sabem, comprem o livro da Joana. Isto pode ser bom não só para pessoas que estão a passar por isso, como para motivar pessoas que vocês conheçam que estão a passar eventualmente por isso. E também podem ouvir a Joana no Café da Manhã da RFM, com o Daniel Fontoura e com o Rodrigo Gomes. Portanto, é ligarem na RFM também para ouvir a Joana, que vale sempre muito a pena. E, não é? Despedimos-nos agora, não é? É isto. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, gostei de vos ver. Continuam cheios de saúde, isso é que é preciso. Saudinha para todos.